Bom, olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Ahm, Hoje faço-vos aqui um vídeo um pouquinho diferente, aqui já dentro do carro e tal, que eu estou aqui prontinho para ir para o ginásio. Ahm, mas como vocês devem ter visto agora na thumbnail, eu vou-vos hoje falar então das 3 coisas que eu gostei na Polónia. Eu não sei se vocês já viram, fiz um videozinho e tal, e de uns takes, uns vídeos que eu fiz enquanto estive na Polónia, para vos mostrar um pouquinho da minha experiência. Assistam aí se vocês ainda não assistiram, eu recomendava-vos. É um vídeo mais teste, onde também estou a aprender a editar vídeos, etc. Assim um pouco mais na brincadeira. Eu não sei se vocês já repararam, eu já vos disse aí num vídeo que eu estou completamente apaixonado aí pelo audiovisual, pessoal. Tenho vindo a adquirir câmaras, tenho vindo aí a gastar uma porrada de dinheiro, mas eu acho bastante interessante. Um, Estou a aprender também a editar vídeos, porque eu não percebia nada do assunto, mas acho impressionante, fascinante a maneira como a gente pode contar histórias através da edição de vídeo, storytelling, etc. Mas, como eu vos disse, estou a aprender e estou a adorar, e também é uma razão pela qual eu trago este tipo de conteúdo para vocês. Mas direitos ao ponto, vamos agora falar no tema deste vídeo, que são então as 3 coisas que eu achei muito positivas enquanto estive na Polónia, ok? Bom, para quem não sabe, eu fui para a Polónia, fui convidado por 2 amigos meus aqui na Suíça e eles convidaram. Aqui ajeitar um pouquinho, que está um bocado torto. Bom, como eu estava a dizer, ahm, 2 colegas meus convidaram-me assim muito espontaneamente para ir à Polónia e, para ser sincero, não tinha expectativas nenhumas de ir lá, porque nunca houve assim nada que me chamasse realmente a atenção sobre a Polónia. E eu acabei por ir e gostei, pessoal. Gostei porque eu não tinha mesmo expectativas nenhumas, e quando vocês estão com muitas expectativas por causa de um sítio e vocês vão, às vezes não é exatamente aquilo que vocês esperavam e acabam por se desiludir. Bom, eu na Polónia, uma das coisas que me chamaram bastante a atenção e que eu gostei bastante foi de facto o estilo de construção da cidade, ok? A cidade, pelo que me disseram, é uma cidade estilo comunista, ou seja, são estradas, cidades com muito espaço entre os edifícios, edifícios altos. Estou-vos agora a falar da cidade de Varsóvia, diz Varsau aqui na Suíça, mas eu creio que em português se diz Varsóvia. E achei uma cidade com estradas bastante largas, estradas bastante boas, edifícios muito históricos, bonitos, grandes, bem limpos. Uma cidade também muito limpa, ok? As ruas parecia mesmo aqui como na Suíça, porque a Suíça também tem cidades bastante limpas e estradas, etc. E foi uma coisa que me chamou realmente muita atenção, que eu não estava à espera, porque eu vou ser sincero, tinha assim uma noção que Polónia, sei lá, nunca tinha ouvido falar muito sobre aquilo. Pá, e achei, sei lá, que fosse uma cidade muito grafitada, muito escura. Era a minha ignorância geográfica, ok, pessoal? Tipo, eu não sabia nada sobre a Polónia, vou ser sincero. E pá, e fiquei surpreendido pela positiva, de facto, ok? Gostei bastante. Eles têm lá também um bar muito no topo de um dos edifícios, creio que é o mais alto de todos, que era o andar número 40, onde vocês podem ver o panorama da cidade inteira. Podem lá estar no bar, podem comer qualquer coisa, tomar uma bebida, e digo-vos já que não achei caro para o nível de luxo, que normalmente esses Sky Bars, acho que é assim que se diz, costumam ser mais caros por causa da paisagem, etc. Mas de facto achei bastante acessível. Eu não me lembro exatamente dos preços. Se eu encontrar, então eu escrevo aqui no vídeo. Ahm, mas eu lembro que era bastante acessível em comparação, como eu estou habituado aqui na Suíça, que costuma ser bastante caro aqui na Suíça, ok? Mas só assim para ter uma noção, as coisas são tipo metade do preço do que são na Suíça, ok? E bom, isso já nos leva já para o segundo ponto, porque o segundo ponto, de uma das coisas que eu achei bastante positivo lá, foi realmente os preços das coisas, ok? Os preços são, como eu vos disse, são metade daquilo que eu pago na Suíça em geral, seja em bares, seja em supermercados, seja em restaurantes. Nós comemos bem, e realmente eu não estava preocupado de maneira nenhuma com o preço das coisas, porque, já, como vocês devem calcular, às vezes quando um gajo vai de férias e as coisas costumam ser caras, um gajo tem que olhar sempre para os menus e para os preços, e para aí na segunda, terceira noite, dia, eu já nem reparava muito nos preços, era mesmo já
sentar, escolher e toca andar. E agora a terceira coisa que eu achei bastante positivo lá na Polónia, que eu realmente gostei, eu também sou assim, interesso-me bastante por museus, por histórias dos sítios e de facto, também me surpreendeu bastante, porque a Polónia tem bastantes museus, e um dos museus que me chamou mais a atenção foi um preço bastante acessível, foi ainda na Varsóvia. Eu paguei, creio que foram 10 euros, se não me engano, pela entrada, mas é um museu muito bem organizado, com muitíssima coisa para ver. Vocês precisam de cerca de 2 a 3 horas, se quiserem ver com bastante atenção, ou até mais. Uh, Conseguem passar lá uma boa tarde e falam então lá no Holocausto, no tempo dos nazis, do Hitler, etc. É um museu um pouco chocante, bastante interessante, mas provavelmente me chamou bastante a atenção e foi também uma das razões pelo qual os meus colegas quiseram ir, foi para ver isso. Valeu a pena, apesar de infelizmente a gente não conseguir ir ao sítio principal, que foi aliás, nós estivemos lá no Auschwitz, mas infelizmente não havia lá os bilhetes, não é? Tinham que ser comprados com muita antecedência e nós já acabámos por não conseguir assistir no museu, não é? Já não conseguimos entrar, então conseguimos ir ao Auschwitz e ver apenas de fora. Se vocês conseguirem esses bilhetes, se vocês estiverem com a ideia de ir, a minha recomendação para ver o Auschwitz, o local onde foi feito o Holocausto, onde eles mataram mais, acho que foi 1 milhão de judeus, ali no tempo da Segunda Guerra Mundial. Aconselho-vos vivamente, pessoal, vejam com meses de antecedência e reservem os vossos bilhetes para vocês não se desiludirem, ok? Nós foi uma decisão mais espontânea, por isso pagámos o preço, que foi não ver um museu. Mas eu aconselho-vos porque senão vocês vão se desiludir. Se vocês forem à Varsóvia, vocês vão poder entrar nesse museu. O museu estava praticamente vazio. Gostei bastante de ver, não havia confusão, não havia muita gente e o preço é acessível. Vocês poderiam ver isso, mas isso era onde o Hitler, lá na Varsóvia, foi onde o Hitler construiu o muro e onde ele meteu os judeus, creio que no início. E se vocês forem para a cidade de Cracau, que são cerca de, eu acho que se chama Cracóvia em português, são cerca de 3 horas de carro. Nós alugámos um carro e fomos de carro. Uma viagem também muito tranquila, que as autoestradas são excelentes lá, pessoal. Não apanhámos radares, estradas bastante abertas, livres, não houve trânsito, limpas, muito bem construídas. E então, se vocês forem depois à Cracóvia, é lá que vocês vão encontrar esse museu, aonde está o Auschwitz, ok? E o que vocês basicamente vão ter é o museu, que tem muitíssima coisa para ver, ok? Coisas chocantes, preparem-se. E tem o Auschwitz, vocês depois podem entrar e ver. Mas isso é uma aventura para um dia, e um dia bastante emocional. E já que vocês viram também até ao fim, pessoal, uma coisa que eu reparei também na Polónia, pá, que eu também gostei bastante, tenho que ser sincero, foi o facto de haver muitíssimo pouco turismo, pessoal. Pá, a não ser nos museus, claro, mas de resto havia pouco turismo, ok? A gente fomos a vários sítios no meio da cidade e não havia pessoas uma em cima das outras, na correria, nos restaurantes, a gente chegava, entrava, não havia cá essa de ter que esperar ou ter que reservar. Foi uma coisa que realmente gostei bastante. Bom, e agora fica aquela pergunta: se eu vos recomendaria ir à Polónia? Pá, depende, se vocês querem ter umas férias tranquilas, tranquilas, baratas e não esperam muito dessas férias e gostam de visitar certos museus, têm interesse sobre as histórias da Segunda Guerra Mundial e assim, pá, aconselho-vos sim, vão lá. Vocês vão passar de certeza um bom tempo. Vocês podem ir sozinhos, podem ir com a namorada, podem ir com amigos, ou com o namorado, né? Uh, Podem ir com amigos, podem levar os filhos se quiserem. Realmente não se vão arrepender, ok, pessoal? E bom, pô, grande carro, um Cadillac dos antigos. Tinha aqui a minha câmara ao sol, ela sobreaqueceu e desligou-se. Mas pronto, só aqui para fechar o vídeo e para me despedir de vocês, pessoal. Muito obrigado se vocês assistiram até aqui. Eu espero que isto vos tenha ajudado de alguma forma. Se vocês estiverem na dúvida se vale a pena ir à Polónia ou não, vão. Vão, curtam, pessoal, que a vida não se pode desperdiçar. Se vocês quiserem umas férias baratas, vão à Polónia. Decidam se vão no verão ou se vão no inverno, porque no inverno chega a ser bastante frio. Perguntei até lá aos taxistas, ou Uberfahrer, eu já aqui a falar em alemão, ou Uber, ao condutor do Uber, e eles disseram
ele disse que chega a ter ali, acho que é 25 graus negativos no inverno, por isso, se vocês curtem do frio, por que não? Mas se estiverem à procura de umas férias assim mais porreirinhas, vão lá, vão lá assim mais na primavera, talvez verão, vocês de certeza que não se vão arrepender. Pessoal, um grande abraço. Se não for pedir muito aí, deixem o gostozinho, subscrevam o canal, iam-me ajudar bastante. E é isso, pessoal. Não perca o próximo vídeo. Daqui a nada vou meter aqui o vídeo também sobre a Inglaterra. Estive em Londres com a minha namorada, já faz uns tempos. Para vocês também, para vos tentar ajudar de alguma maneira e para vocês simplesmente virem viajar connosco, ok, pessoal? Dá um grande abraço, fiquem bem e até já.